Abre comigo, por favor, Lucas capítulo 6. Vamos continuar meditando sobre esse mandamento, esse estilo de vida de Jesus tão maravilhoso que ele nos convida a imitarmos. Lucas capítulo 6. Vamos ler os versos 27 a 31. Lucas capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 27 a 31. Diz assim a tradução da Nova Almeida Atualizada. Conseguiu comprar, Elza? Ah, tá. Elza tinha me pedido ver se eu achava uma versão com letra grande, porque agora eu leio tudo no celular, então eu amplio a letra por aqui, mas a gente achou uma com letra grande. Diz assim: digo, porém, a vocês, palavras de Jesus, que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que te tirar uma capa, deixe que ele leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam uns aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Pai, tua palavra. E essa aqui, de uma maneira muito especial, as palavras do teu Filho, que nos convidam a uma vida tão diferente da vida que o mundo nos chama a viver. Como aqui, de uma maneira muito especial, fica clara a diferença da vida de Jesus da vida do mundo, Senhor. Então, esse aqui é um momento especial e, ao mesmo tempo, tão crítico na vida de cada um de nós, quando nós meditamos sobre esse texto. Ele é central. E, com isso, tudo vai lutar contra a nossa compreensão. Mais do que isso, tudo vai lutar contra a nossa ação a partir desse texto. Por isso eu te peço de uma maneira muito especial hoje, que o teu Espírito venha sobre nós e que os teus anjos se acampem ao nosso redor, para que a tua igreja, corpo do teu Filho, fique cada dia mais parecida com ele, de maneira muito específica, amando os inimigos como ele amou. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Semana passada a gente começou a meditar sobre esse tema. Começamos a conversar sobre amar os inimigos. O nosso objetivo é continuarmos a aprender o estilo de vida de Jesus. Desde abril desse ano, praticamente esse ano inteiro, nós temos meditado sobre imitarmos a Cristo. Qual foi o estilo de vida de Jesus e qual era o seu hábito, a sua vida habitual, que formou o seu caráter humano para que ele pudesse viver como ele viveu entre nós. Nós chamamos o estilo de vida dele de disciplinas espirituais, pensamos um bocado sobre leitura bíblica, meditação, a prática de escrever um diário, a contemplação, o jejum, a comunhão, foram alguns dos temas que a gente meditou. Mas na semana passada, de maneira muito específica, conectando com o momento que nós estamos vivendo de mais uma guerra no mundo, a gente começou a pensar nesse aspecto da vida de Jesus, que talvez seja um dos mais complexos para que possamos imitar nos nossos dias. Talvez, pensando junto com vocês, seja bem mais fácil desenvolver o hábito da leitura bíblica. Talvez seja bem mais fácil desenvolver o hábito da meditação, de sentar em um lugar reservado, em silêncio, e meditar naquilo que a palavra diz. Não sei se da mesma forma é fácil aprender o que Jesus tem a nos ensinar aqui e viver essa realidade. Viver de maneira clara, habitual, o amor aos inimigos, ao amor ao próximo e o amor aos inimigos. Então, na semana passada, a gente meditou sobre a parábola de Jesus, onde um fariseu, querendo talvez pegar Jesus, pergunta, mas qual é o grande mandamento? Na verdade, Jesus pergunta para ele, ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo.
Jesus falou, é isso mesmo. E ele querendo testar Jesus, mas quem é meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem é assaltado, espancado, fica na rua e 3 pessoas passam por aquele homem. Somente uma exercita o amor ao próximo. E Jesus, de maneira muito estratégica, usa como exemplo de quem amou o próximo um inimigo do fariseu. Passa o sacerdote, amigo do fariseu, e não ajuda. Passa o levita, amigo do fariseu, e não ajuda. Gente que vivia com o fariseu, que sentava para cantar com o fariseu, que praticava a verdade da Bíblia. Passa o samaritano, a quem o fariseu considerava impuro, que foi misturado, que não adorava como a Bíblia dizia que adorava, que não vinha ao templo adorar, mas achava que a adoração podia ser em outro monte. E esse Jesus usa como exemplo de amor ao próximo. Eu não sei quanto a vocês, mas esse exemplo de Jesus, ele me incomoda. Jesus dá como exemplo de alguém que amou o próximo um inimigo de quem perguntou. Eu não sei se você parou para pensar sobre isso de uma maneira mais profunda. Eu até comentei na semana passada. É como se Jesus falasse para um padre na década de 40 que o exemplo de amor ao próximo dele era um pastor. Você sabe que a religião protestante, há muitos anos, alguns anos atrás no Brasil, ela era perseguida pelos católicos. Hoje não é mais assim, mas ela foi perseguida principalmente no interior do país, onde a igreja e o padre comandavam a religião e ali não permitiam nem que uma igreja protestante fosse fundada. Pensa nisso. Nessa época, Jesus aparece para um padre, diga. Eu, quando era pequeno, em 58, tinha 11 anos, em Santa Quitéria, uma cidade, o maior município do Ceará, tinha um lugar reservado lá em cima, no Altim, que era o lugar dos evangélicos. Era separado dos católicos. Tinha que ficar lá. Isso aí. O seu João, só para quem está na transmissão, o seu João está falando que lá em Santa Quitéria, que é a cidade onde o senhor nasceu, não foi? Isso. Lá no Ceará, o espaço dos evangélicos era um morro distante, onde eles podiam se reunir. Só era permitido lá. É como se eu falasse hoje para um policial militar que um traficante foi um exemplo de amor ao próximo para ele. Guardadas as devidas proporções e tudo que está envolvido nisso aí. Então, se isso não incomodar a gente, talvez seja sinal que a gente não percebeu o que Jesus está falando. Se não incomodar e não parecer a nós, talvez o aspecto mais nevrálgico e central do cristianismo para a nossa vida, é porque a gente ou não tem percebido o quanto nós odiamos os inimigos, ou quanto a gente não tem percebido a dimensão do que é amar os inimigos. Pensa em alguém, então, que represente para você um inimigo. Infelizmente, todos nós temos. Seja no trabalho, seja na escola, o bullying que muitos enfrentam, seja no condomínio, no prédio, um vizinho que constantemente se opõe às suas ideias na reunião do condomínio, enfim. Todos nós temos um inimigo. Eu queria que você pensasse em alguém agora de forma muito prática, alguém que se colocou contra você e que te feriu. E agora, se lembrando dessa pessoa e do que aconteceu, ouve Jesus te dizendo: ame esse inimigo. Ore por esse inimigo. É fácil pensar nisso? Não é fácil. Hoje, então, eu quero me voltar para uma pergunta que pode nos levar a uma resposta muito interessante, que se você ficar comigo, a gente vai chegar a ela no final. E a pergunta é: quem é o inimigo? Quem é você? Eu não sei quantos viveram a década de 80, o rock brasileiro na década de 80, não sei se você se lembrou dessa expressão da música do Legião Urbana chamada Soldados. Quem é o inimigo, quem é você?
nos defendemos tanto, tanto sem saber. Para amar o inimigo, eu tenho duas coisas a realizar. Entender o que é amor e reconhecer o que é, quem é nosso inimigo. Sobre o amor, eu quero te chamar, te convidar a voltar lá no canal da igreja, no início da pandemia, lá em 2021, se eu não me engano. Já em 2021, nós fizemos uma série de 9 mensagens sobre 1 Coríntios capítulo 13, onde a gente pensou detalhadamente sobre o amor, na forma como Paulo fala lá. Volta lá, tem uma playlist sobre isso, você vai entender o que é o amor. Mas hoje eu queria pensar em quem é o nosso inimigo. Quem é o teu inimigo? Quem é aquele que Jesus te convida de maneira muito clara a amar? Primeiro eu quero pensar na palavra. Essa palavra no grego, no original, ela tem o sentido de alguém que é detestável, seja de forma passiva, ou seja, sem agir contra você, mas você sabendo que te odeia, que te detesta, seja de forma ativa, alguém que se opõe de maneira hostil contra você. Isso é o inimigo na palavra do grego. Mas ela tem outro significado. Alguém que é hostil e que se opõe a você. Um exército inimigo é alguém que se opõe que você avance e conquiste a terra que o teu exército quer conquistar. Um inimigo é alguém que se opõe a você. É alguém que se coloca contra aquilo que você quer realizar ou aquilo que você pensa ser o melhor. Acompanha comigo. Se a gente pensar nessa definição, alguém que se opõe, talvez a quantidade de inimigos aumente. A gente pensa muito no inimigo, alguém que a gente discutiu, que a gente brigou, que foi ruim com a gente, e é assim, é isso que o texto diz também, é isso que a palavra diz, mas o inimigo é mais. É alguém que mesmo não discutindo, mesmo sendo gentil, se opõe a você. Alguém que se coloca contra o teu caminho, impede o teu caminho. Não é uma oposição simples, é uma oposição que tem para contigo um sentimento de que você é ruim e que você representa tudo o que ele não gostaria de ver. Preste atenção nisso. Um inimigo é alguém que se opõe, ele não precisa ser agressivo, ele pode ser hostil mesmo com palavras doces, mas é alguém que vê em você a representação de um estilo de vida que ele não concorda, que vê em você ideias que ele discorda frontalmente e que ele vai trabalhar para que você não prevaleça. Para que você não prevaleça. O meu caminho, e cada um de nós tem um caminho, o meu caminho para viver essa realidade do amar o inimigo, ele é um caminho muito árduo. Como eu comentei na semana passada, eu fui formado, e nós que temos a mesma idade, 45, 50 e poucos anos por aí, nós fomos formados de uma forma muito competitiva. Você tem que dar certo, você tem que ser o melhor que todos, você tem que ir, estuda mesmo, tem que passar, tem que resolver, sai aí, tem que fazer. Isso era muito forte da minha geração quando eu era formado ali aos 14, 15 anos. E com isso eu me tornei muito agressivo. Eu naturalmente, pela minha formação, pelos brinquedos que todo mundo sabe qual era o brinquedo de menino antigamente, né? Quem que lembra? Hã? Você sabe que eu estava... Você me comentou uma coisa aí, Garcia, eu estava ontem conversando em casa. Eu vou falar não como alguém que dá um testemunho, que olha como Deus me mudou. Não é isso, mas como alguém dá um testemunho do que era a realidade. O meu avô, ele tinha arma de fogo. E eu sabia onde estava a arma de fogo com 9 anos de idade. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a arma de fogo, eu sabia abrir ela, olhar, ver se tinha algum projétil ali, fechava, botava aqui atrás para ninguém ver, ia para um quarto, fechava a porta e brincava de polícia e ladrão com um 38 na minha mão com 9 anos de idade. Plec, 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 plec. Eu não tenho nem ideia do que isso forma na cabeça de uma criança. E a gente sabe a quantidade de tragédia que surge por isso, porque Deus ainda me livrou de aprender a olhar e ver que não tinha um projétil. Eu sabia onde estavam as balas também.
na minha cabeça podia passar e botar uma bala ali e brincar com aquilo. Meu Deus do céu. Essa foi a minha formação. Eu falo para minha esposa, se Deus não tivesse me guardado e alguns caminhos tivessem sido seguidos, caminhos que eu cheguei perto, talvez a minha vida fosse completamente diferente. Mas por que eu estou dando toda essa volta? Porque para mim é uma tarefa árdua amar o inimigo. Eu sei que é para todos nós, mas para mim, com essa formação, ela é uma tarefa muito árdua. Para mim é como se fosse uma escada. Eu estou aqui embaixo, eu olho lá para cima, está lá, eu amando o meu inimigo, mas eu estou aqui embaixo da escada. Maior do que essa. Só que como é uma escada, eu posso dar um passo de cada vez. É um desafio, mas eu quero chegar lá, mas eu dou um passo primeiro, eu subo aqui. Depois eu dou um outro passo, eu subo mais um pouquinho. E sabe como é que é o meu passo? Está aqui, ó, em Mateus capítulo 5, você não precisa abrir não. Mateus capítulo 5, 43. Nós estamos meditando sobre quem é o nosso inimigo e como nós podemos amá-lo. Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. 44, verso 44. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aqui está a chave do meu passo. Eu começo orando. A minha escadinha, cada passo é um pouco de oração. Eu tenho exemplos no trabalho de gente que foi extremamente agressiva comigo, que atrapalhou até o meu desenvolvimento profissional, encarreiramento, que eu entendi que era meu inimigo e que eu tinha muita dificuldade até de pensar em amar essas pessoas. Sabe o que Deus fez comigo? Ora. Não precisa amar agora não, mas ora. E eu orei. Orei um dia, durou 5 segundos minha oração. Eu quase não consegui citar o nome da pessoa. Não durou 5 segundos. Segundo dia, eu não orei. Terceiro dia, o Espírito me lembrou de novo. Você precisa orar. Eu orei 5 segundinhos, não dava nem para falar o nome da pessoa. Mas o hábito de orar, sabe o que foi fazendo comigo? A pessoa foi mudando de inimigo para alguém que tinha algum problema. A oração humanizou o meu inimigo. Presta atenção nisso. A oração me fez vê-lo como alguém e não como um bicho, não como um animal. Porque a gente tem a tendência de tratar o inimigo como um não humano, como alguém menor do que nós. O que a oração fez foi me tornar visível para mim que ali tinha uma pessoa. Eu não amei perfeitamente, mas eu comecei a ser mais empático. Eu comecei a tentar pensar assim, o que será que aconteceu na vida dessa pessoa? Eu acabei de falar para vocês aqui, se a minha vida tivesse seguido um caminho um pouquinho diferente, eu podia estar em outro lugar agora. O que será que aconteceu com a vida dos nossos inimigos que os colocaram como opositores a nós? Que história, que formação, os pais, os amigos, o tipo de brincadeira, o tipo de música, o tipo de leitura, tudo isso formou a pessoa. O que a oração me ajudou foi a ser empático e a tentar ver atrás da pessoa. Ali eu tenho um inimigo, mas por que ele é meu inimigo? O que levou essa pessoa a se opor a mim? Você ora por seus inimigos? Você ora pelos seus inimigos? Os inimigos são aqueles que se opõem a nós. São muitos pelo caminho. Amá-los também talvez seja o mandamento mais difícil, mas eu e você podemos começar a subir a escada pela oração. Um passinho de cada vez. 5 segundos hoje, 10 segundos amanhã, daqui a 3 dias eu posso falar o nome, daqui a uma semana eu começo a, poxa, mas eu lembrei que a família, mas eu lembrei que... E aquele inimigo vai sendo humanizado, e você vai vendo ali outra pessoa igual a você. Orar pelos inimigos nos ajuda a começar a amá-los. Mas como eu falei, eu queria hoje, de maneira muito breve, finalizar
pensando com você sobre um inimigo muito específico. Um inimigo que muitas vezes permanece oculto e que quando aparece, nós não nos lembramos que nós devemos amá-lo como qualquer outro inimigo. E ele está exposto por Paulo ali na sua carta aos Romanos. Abre comigo, por favor, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Tem que achar um negócio para botar aqui e acabar com esse chiado. Sumiu aquele abafador. Romanos capítulo 7, nós vamos ler dos versos 14 em diante. O inimigo oculto. Quem é o inimigo? Quem é você? Romanos capítulo 7, versos 14 em diante, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Você percebeu esse inimigo que Paulo está descrevendo? Talvez você pensando aí, rapidamente lendo o texto, você vai dizer, é o pecado. Porque Paulo fala que é o pecado que habita em mim. Faz sentido, o pecado age no nosso coração e nos torna inimigos. Ele é nosso inimigo. Ele se opõe a nós. Mas o pecado não tem ação no mundo. A ação do pecado no mundo se realiza através de alguém muito específico nesse texto aqui. Quando Paulo fala o pecado que habita em mim, ele se coloca como o inimigo que habita nele. O inimigo que eu quero identificar contigo hoje é você mesmo. Nós mesmos, esse velho homem, essa velha mulher que habita em nós, nos tornamos muitas vezes o nosso próprio inimigo. Eu vejo em mim esse inimigo em ação da mesma forma que Paulo. O que eu odeio, eu acabo fazendo. Esse inimigo, ele é sagaz, ele sabe quem eu sou, ele sabe os meus pontos fracos e ele constantemente me pega de surpresa. Uma dessas surpresas aconteceu no dia 11/7/2022. Olha o diário me ajudando. Gente, não deixem de escrever o diário. Não deixe de ter um lugar onde você coloca a sua reflexão, a sua vida, a sua meditação. Eu meditava nesse dia 11/7/2022 sobre esse texto de Lucas 6. E pude encontrar ali um Eduardo muito, muito, muito esquisito. O inimigo que habita em mim se tornando o inimigo da minha esposa. Eu não sei nem se ela está assistindo e ela nem deve se lembrar disso. A gente tinha uma lixeira. Olha como nós somos estúpidos. A gente tinha uma lixeira que não era uma lixeira para lixo, era uma lixeira de roupa, era um cesto de roupa. E a gente não achou uma lixeira e comprou aquele cesto de roupa. O que tem um cesto de roupa? Ele é furadinho. Então você botava o saco ali, depois tirava e levava para jogar o lixo. Eu jogo o lixo de manhã fora. Só que às vezes, ou a minha esposa ou a moça que ajuda a gente limpava o terreno e jogava ali dentro o galho. Aí o que acontece com o galho? Ele furava o saco e ficava aqui, naquele entrelaçado. Aí eu ia tirar o lixo, um lixo, cheio de lixo, fedorento. Amarro o lixo, quando eu vou tirar, tá travado. E tá rasgando, cara. E aquele negócio vai rasgar se eu tirar aquilo ali. Aquilo era constante. Aquele dia, o inimigo apareceu. É engraçado eu falando agora, mas na hora que acontece não é. Esse inimigo apareceu e 8 horas da manhã ou antes, me fez falar alto numa vizinhança silenciosa e a reclamar com a minha esposa por causa de um galho. Por causa de um galho. Não foi Ana minha inimiga.
Não foi nem a moça que ajuda a gente, a minha inimiga, porque botou o negócio ali. O meu inimigo foi esse velho homem que Paulo descreveu ali, que habita em mim. Ele é tinhoso. A minha tendência é odiá-lo. A minha tendência é me horrorizar com esse inimigo que habita em mim. E eu deixei registrado no diário, nesse dia, o que eu fiz. Vou ler para você, abre aspas. Não há mais espaço para isso na minha vida. É mudar ou mudar, ponto. Preciso aprender a respirar, não deixar o sangue ferver e perdendo o controle e gritar. Isso não combina com o cidadão do céu que eu quero ser. Continuo. Hoje tenho que mudar, por mim, por Ana, por meu casamento, por Carol, minha filha, que vai crescendo e vendo o pai que ama, que é gentil com ela na maior parte do tempo, explodir. O que será que ela pensa do seu futuro? Se meu pai, que é bom, age assim de tempos em tempos, onde é que eu vou arranjar um homem para eu casar que seja razoavelmente bom e não faça isso comigo? É isso, os exemplos que a gente vai tendo na vida, olha isso. E eu termino, socorro, Senhor. Eu quero então te chamar a atenção hoje para esse inimigo silencioso que habita dentro de você. Esse velho homem, essa velha mulher, que se opõe a Cristo, que se opõe ao estilo de vida do céu, que levanta-se constantemente de maneira sorrateira, você nem percebe, quando você vê, ele te dominou e te faz agir de maneira impensada, contra a vontade de Deus, contra a sua própria vontade, o novo homem que nasceu do Espírito, que não quer viver aquilo, que não quer se preocupar com coisas bobas, mas que quando se percebe está falando alto, está se irritando com bobagens. Esse é o teu inimigo, mais sorrateiro. Mas nos dias de hoje, não é preciso só reconhecê-lo, não. E aqui eu já vou finalizando. É preciso fazer com esse inimigo o que Jesus falou que nós deveríamos fazer com os nossos inimigos. O que Jesus falou que nós deveríamos fazer com os nossos inimigos? Amá-los. Nós somos uma geração terapeuticamente neurotizada, muito quebrada. Se você não aprender a olhar esse inimigo de maneira empática, você vai se corroer de dor, de se ver o tempo todo agindo de maneira como você não queria. Se o Espírito de Deus habita em você, e eu creio que aqui essa manhã todos temos o Espírito, ele vai te levar para um certo estilo de vida. O velho homem vai te levar para outro estilo de vida. E essa constante crise que Paulo vai falar sobre a carne militando contra o Espírito, ela vai te tornar ou preguiçoso, não olhando mais para isso, ou vai se tornar um carrasco de você mesmo. Por que eu não consigo fazer isso? Socorro, Senhor, como eu anotei, eu preciso mudar, não aguento mais isso. Isso vai neurotizando a gente. Eu e você precisamos ter a mesma atitude com esse inimigo interno, que somos nós mesmos. E fazer com ele o que eu disse que eu faço quando eu preciso amar um inimigo externo. Orar. Orar. Então eu vou finalizando perguntando, você tem orado por você mesmo? Eu tenho ali no hábito do diário uma lista de oração. São 29 linhas. Muitas delas uma pessoa só, mas algumas delas uma família inteira. São mais de 29 pessoas por quem eu oro praticamente todos os dias. Ao me preparar para essa mensagem, sabe o que eu descobri? Não aparece meu nome em nenhuma das linhas. Eu oro todo dia por mais de 29 pessoas, por mais de 29 situações, por gente adoecida, o ministério missionário de pastores do nosso presbitério, oro por gente da família não convertida, e nenhuma das minhas linhas eu apareço. Um outro exemplo de Jesus para nós foi Jesus orando por ele mesmo, ali no Getsemane. Jesus orou por ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, ame o seu inimigo. Não vai ser simples. Comece orando. Mas, por favor, não se esqueça de você mesmo. Não se esqueça desse inimigo que habita em você.
Como eu falei enquanto cantávamos a canção do perdão, quero te pedir perdão, eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não reconheço em mim mesmo a aplicação desse amor, como eu vou dar isso para o outro? Se eu não reconheço em mim mesmo o perdão de Jesus, o amor de Deus por mim, como eu vou estender isso para o outro? Quem é o teu inimigo? Aquele que se opõe a você. Eles estão em todo lugar, mas há um especial, você mesmo. E você constantemente está em luta com ele. Ore por você mesmo. Ore por você mesmo. Não aumente a neurose do mundo. Ele é nosso inimigo, sim. Esse velho homem se levanta assim, mas eu quero, da mesma forma que eu preciso ter empatia com os inimigos do trabalho, com os inimigos da escola, com os inimigos do condomínio, com os inimigos da vida, eu preciso desenvolver empatia por esse inimigo. Como amá-lo? Não pela força bruta. Não vai ser na força bruta. Vai ser uma escada que eu vou subir um degrau de cada vez. E eu começo e termino com oração. Amém? Quem é o inimigo? Quem é você? O opositor. O que fazer? Amá-lo. Como? Orando por ele. Então eu queria convidar você a ficar de pé um pouquinho. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora de uma maneira muito prática, que é da seguinte forma. Ore por você mesmo. Agora nós não vamos orar por mais nada. Agora nós vamos orar para que Deus nos dê o reconhecimento da inimizade da carne com o espírito que há em nós. Mas que também nos dê o discernimento de amarmos a esse velho homem e orarmos por ele para que ele também se converta. Para que ele também, aos poucos, se amance e encontre a Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Paizinho querido, que privilégio poder estar aqui com os meus irmãos e irmãs, cantando, meditando, pensando sobre a vida de uma maneira muito prática, de uma maneira muito aplicável ao nosso dia a dia, Senhor. Deus amado, agora nós queremos de uma forma muito prática e especial orar por nós mesmos. Enquanto meu irmão e minha irmã oram por suas vidas, eu quero colocar a mim mesmo diante do Senhor, Pai. A gente tem talvez uma formação que nos coloca em último lugar. Uma formação que nos ensine que para ser espiritual eu não preciso me preocupar por mim mesmo, quando é tão urgente que eu ore por mim mesmo. Então eu quero colocar esse velho homem diante do Senhor, esse homem que se levanta por nada, por um galho furando um saco de lixo e se rebela contra aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Senhor, em nome do teu Filho, que morreu por mim e por esse homem, visita a gente, Senhor, e ajuda a gente a apaziguar o coração e a alma no Senhor. Me ajuda, Senhor, a tratar de maneira adequada a mim mesmo, porque tendo a ser muito cobrador de mim mesmo, tendo a ser o maior crítico de mim mesmo, Senhor. E mesmo assim, não estava na minha própria lista de oração. Estou colocando a minha vida diante do Senhor, Pai. E quero te pedir que o Senhor dirija cada um dos meus irmãos e irmãs a fazer o mesmo, a se colocar diante do Senhor, pedindo a cura para essa constante neurose de nos agredirmos muitas vezes, por não conseguirmos viver como gostaríamos. Isso vai continuar. Tua palavra nos ensina que a carne milita contra o espírito. O que nós queremos te pedir é que o Senhor nos ajude a alimentar a carne para enfraquecer o espírito. Mas isso passa por eu orar por esse homem antigo que eu sou e que se levanta muitas vezes,
pedindo que esse pecado que habita em mim seja tratado e que tua obra em mim seja completa, Senhor. Completa a tua obra em mim, completa em nós a tua obra, converte-nos cada dia mais ao Senhor, nos faz viver o teu reino de maneira plena, amarmos a todos e todas e a começar por nós mesmos, assim aprendermos a nos amar, para que possamos ter saúde para amar o outro, Pai. Em nome de Jesus, visita a tua igreja essa manhã e cura-nos em ti mesmo. Ajuda-nos a orar pelo nosso inimigo, Pai. Nós vamos amá-lo na medida que nós reconhecermos diariamente, cada vez mais, um ser humano ali, alguém que é como nós, que tem uma história de vida diferente da nossa e por isso se opõe a nós. Ajuda-nos então a orar por eles. Queremos paz para os nossos inimigos, Senhor. Queremos saúde para os nossos inimigos. Queremos a tua vida dos nossos inimigos. Nesse sentido, o mais importante para nós é que eles venham a te conhecer. Que eles venham a amar o Senhor como nós temos tentado amar. Que haja conversão aonde não houve. E para esses inimigos nossos, que muitas vezes são do corpo de Cristo, nós queremos orar como nós oramos por nós mesmos agora. Converte cada vez mais. Que esse velho homem, essa velha mulher habitando ali, seja cada vez mais ganhada por teu Espírito, Senhor. Que ela seja cada vez mais convertida e que aprenda cada dia mais a te amar como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do teu Filho, o teu amor, Pai, o poder do teu Espírito, seja sobre nós, sobre nossas vidas, curando a partir de nós as relações, curando a partir de nós a vida da gente, Senhor, para que possamos viver a vida perfeita que o Pai desenhou para nós. A vida que é parecida com a de Jesus.